Por trás do brilho impecável de Cha Eun-woo, um dos maiores ídolos do K-pop, há uma história de sacrifícios, pressões e segredos que desafiam a imagem perfeita que os fãs idolatram. A criação do nome artístico Cha Eun-woo, não? Foi um simples detalhe, mas uma jogada estratégica da Fantagio para transformar Lee Dong-min em um ícone global. Escolhido a dedo, o nome carrega os hanjas Yoon, prata, e Woo, excelência, sugerindo um brilho que a agência quis projetar. Esse processo, comum no K-pop, reflete uma prática de marketing que vai além da estética. É sobre criar uma persona que venda. Para um jovem de 19 anos, ansioso por estrear com o astro, aceitar essa mudança de identidade foi o preço do sonho. Mas o que significa abrir mão de algo tão pessoal quanto o próprio nome? Essa decisão revela as dinâmicas de poder na indústria, onde trainees, movidos pela ambição, muitas vezes cedem controle sobre sua essência. Essa escolha não é isolada. Muitos ídolos, como Seo Kang-joon, também adotam nomes impostos por agências, mas o caso de Cha Eun-woo levanta questões sobre autonomia. Enquanto alguns, como RM do BTS, escolhem nomes com significados pessoais, a Fantagio parece ter priorizado o apelo comercial, visando mercados internacionais com uma sonoridade suave e memorável. Fãs especulam em fóruns online que Cha Eun-woo foi desenhado para ser cativante, mas será que isso reflete quem Lee Dong-min realmente é? A falta de transparência sobre a origem do nome alimenta debates sobre desconexão entre o ídolo e sua identidade real. Essa prática, embora eficaz, deixa uma pergunta no ar. Até que ponto um jovem pode ser ele mesmo quando sua identidade é moldada por outros? A pressão para se destacar em um mercado saturado explica por que nomes comuns, como Lee Dong-min, são frequentemente descartados. Em um país onde mais da metade dos nomes segue padrões tradicionais, um nome único pode ser uma vantagem competitiva. No entanto, essa troca carrega um peso ético. O que um jovem perde ao abandonar sua identidade original? No K-pop, onde a imagem é tudo, o nome artístico é a primeira camada de uma máscara cuidadosamente construída. Para Cha Eun-woo, essa máscara abriu portas, mas também criou uma barreira entre ele e sua autenticidade. Você já mudou algo em si para se encaixar em um ambiente? Essa tensão entre ser você mesmo e se adaptar é universal, mas no K-pop, ela é amplificada por contratos e expectativas. A indústria do K-pop, que movimenta bilhões anualmente, depende dessa fabricação de ídolos perfeitos. Nomes como Cha Eun-woo são ferramentas de branding, projetadas para conquistar fãs globais. Mas o que acontece com a pessoa por trás do nome? Discussões em plataformas como o X frequentemente celebram a perfeição de Cha Eun-woo, mas raramente exploram o custo de deixar Lee Dong-min para trás. Esse processo pode ser visto como uma transformação necessária ou como uma perda de identidade, dependendo da perspectiva. A falta de controle sobre algo tão fundamental quanto o nome levanta questões sobre o quanto um ídolo é dono de si mesmo. A história de Cha Eun-woo nos convida a refletir sobre nossas próprias máscaras. Quantas vezes você já adotou uma persona para se destacar ou sobreviver em um ambiente competitivo? No caso de Dong-min, Cha Eun-woo foi seu passaporte para o estrelato, mas também um lembrete constante das regras do jogo. Enquanto os fãs idolatram o ídolo, poucos param para pensar no jovem que, aos 19 anos, aceitou ser reescrito para alcançar a fama. A próxima vez que você ouvir Cha Eun-woo, pergunte-se: você está vendo o homem ou o personagem criado pela indústria? Durante um programa de variedades, Cha Eun-woo revelou o apelido Buttmin, uma brincadeira com seu nome real, e seu físico, que quebrou a fachada de perfeição associada ao visual do astro. Esse momento, compartilhado com um sorriso tímido, foi um raro vislumbre de humanidade em um ídolo cuja beleza é frequentemente comparada a personagens de anime. Em um país onde programas de variedades são uma tradição, consumidos por uma grande maioria dos fãs, essas confissões são cuidadosamente orquestradas para criar proximidade. Mas será que Buttmin foi um ato espontâneo ou uma estratégia para conquistar simpatia? A resposta não é clara, mas o impacto foi inegável.
Os fãs reagiram com memes e risadas, fortalecendo sua conexão com ele. No K-pop, onde a pressão por padrões físicos e reais é esmagadora, admitir algo tão trivial quanto um apelido relacionado ao corpo é um risco. A indústria exige perfeição e qualquer deslize pode ser amplificado. Ainda assim, Buttmin funcionou porque mostrou vulnerabilidade sem comprometer a imagem impecável de Cha Eun-woo. Comparado a outros ídolos, como Jackson Wang, que usa apelidos para se aproximar do público, Buttmin tem um tom leve e inocente. No entanto, nem todos os apelidos têm o mesmo destino. Já houve casos de ídolos enfrentando críticas por apelidos considerados inadequados. Para Cha Eun-woo, o sucesso desse momento reside em sua habilidade de equilibrar autenticidade e carisma. A cultura dos programas de variedades na Coreia é um campo minado. Esses espaços são projetados para humanizar os ídolos, mas exigem um equilíbrio delicado, ser autêntico, mas não demais. Estudos mostram que a maioria dos fãs busca esses momentos para sentir uma conexão emocional, e Buttmin entregou exatamente isso. No entanto, cada palavra dita em programas como esses pode se tornar um meme ou uma fonte de escrutínio. Para Cha Eun-woo, compartilhar esse apelido foi uma forma de se aproximar dos fãs, mas também o expôs a um julgamento mais intenso. Você já teve um apelido que te fez sentir mais próximo de alguém, mas também mais vulnerável? Essa dualidade é parte do jogo do K-pop. O contraste entre Buttmin e a imagem intocável de Cha Eun-woo é marcante. Enquanto sua beleza é celebrada como quase sobrenatural, esse apelido o trouxe de volta à Terra, mostrando um lado humano que os fãs adoraram. Mas essa abertura vem com um preço. Em um mundo onde cada gesto é analisado, revelar algo pessoal exige coragem. A reação positiva dos fãs, com memes circulando no X, mostra como esses momentos podem fortalecer laços, mas também destaca a fragilidade da imagem de um ídolo. Como afeta uma estrela ser reduzida a uma piada, mesmo que carinhosa? Para Cha Eun-woo, Buttmin foi um lembrete de que até os ídolos mais perfeitos têm rachaduras na armadura. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias vulnerabilidades. Quantas vezes você já riu de si mesmo para se conectar com outros, mesmo sabendo que poderia ser julgado? Para Cha Eun-woo, Buttmin foi um momento de autenticidade, em uma carreira cuidadosamente controlada. Esse apelido, embora pequeno, é um símbolo da tensão entre ser um produto perfeito e um ser humano real. No K-pop, onde os fãs exigem ídolos impecáveis, mas humanos, a questão permanece. É possível ser ambos sem sacrificar algo essencial? Cha Eun-woo chocou os fãs ao confessar, em um programa de variedades, que não é bom em relacionamentos e que está solteiro há muito tempo. Essa revelação, feita quando ele tinha apenas 20 anos, contrasta fortemente com sua imagem de galã em dramas como Gangnam Beauty. Será que essa solteirice é resultado de timidez, uma agenda exaustiva ou restrições impostas pela indústria? No K-pop, a maioria dos contratos inclui cláusulas que limitam relacionamentos pessoais, mantendo a ilusão de que os ídolos estão disponíveis para os fãs. Essa prática, comum em agências como a Fantagio, levanta questões sobre o quanto um ídolo pode viver uma vida normal. A vida de um ídolo é marcada por sacrifícios. Estrear com o astro aos 19 anos exigiu que Cha Eun-woo colocasse sua carreira acima de tudo, incluindo sua vida pessoal. Em um país onde a maioria dos jovens na faixa dos 20 anos experimenta pelo menos um relacionamento, sua solteirice prolongada é incomum e desperta curiosidade. Fãs especulam em fóruns que sua timidez ou a pressão de uma agenda lotada podem ser fatores, mas também há quem acredite que sua confissão foi uma estratégia para evitar rumores de namoro. Escândalos amorosos já destruíram carreiras de outros ídolos, como Shen do EXO, que enfrentou controvérsias por sua vida pessoal. Cha Eun-woo, por outro lado, mantém um perfil discreto, mas sua cautela não impede debate sobre sua vida privada. A pressão de ser perfeito no amor, como nos dramas que protagoniza, choca-se com sua admissão de insegurança. Essa contradição humaniza Cha Eun-woo, mas também expõe as tensões da indústria do K-pop. Os ídolos são vendidos como fantasias românticas, mas suas vidas pessoais são rigidamente controladas.
Relatórios indicam que metade dos ídolos enfrenta solidão crônica devido a essas restrições, o que torna a situação de Cha Eun-woo ainda mais complexa. Sua solteirice é uma escolha pessoal ou uma imposição da Fantagio? Essa incerteza alimenta especulações, mas também o torna mais próximo dos fãs que se identificam com suas inseguranças. Essa confissão conecta-se a experiências universais. Quem nunca se sentiu fora de lugar em algo que parece fácil para os outros? Para Cha Eun-woo, o amor parece ser um luxo que sua carreira não permite. Sua declaração, embora breve, revela uma vulnerabilidade que contrasta com sua imagem pública de galã. Em um mundo onde os fãs querem saber tudo sobre seus ídolos, seu silêncio sobre detalhes adicionais é quase um ato de resistência. Como alguém cuja vida está sob constante escrutínio pode construir relacionamentos autênticos? Essa pergunta ecoa tanto para ele quanto para qualquer um que já enfrentou expectativas impossíveis. A cultura do K-pop amplifica essas tensões. Enquanto os fãs celebram sua imagem de galã, as restrições contratuais limitam sua liberdade de viver o amor fora das telas. Comparado a outros ídolos que enfrentaram críticas por suas escolhas pessoais, Cha Eun-woo parece navegar essas águas com cuidado, mas a que custo? Sua história nos convida a refletir sobre nossos próprios sacrifícios. O que você abre mão para alcançar seus objetivos? Para Cha Eun-woo, a fama pode ser uma barreira para algo tão humano quanto o amor, deixando-nos com a dúvida: o que mais ele guarda por trás de sua imagem impecável? A religião de Cha Eun-woo é um enigma que intriga os fãs. Alguns sugerem que ele é cristão, apontando seu amor pelo Natal como pista, mas ele nunca confirmou isso publicamente. Em um país onde a maioria da população não segue uma religião, seu silêncio sobre o tema é significativo. Por que um ídolo tão exposto evita falar de algo tão pessoal? A resposta pode estar na cultura do K-pop, onde temas como religião podem dividir opiniões e alienar fãs. Manter a neutralidade parece ser uma escolha estratégica para preservar sua base global. No K-pop, a religião é um terreno delicado. Enquanto alguns ídolos, como Siwon do Super Junior, falam abertamente sobre sua fé, Cha Eun-woo opta pela ambiguidade. Seu papel como padre em Island alimentou rumores, mas ele foi rápido em esclarecer que era apenas atuação. Casos de outros. Ídolos que enfrentaram críticas por comentários religiosos mostram o risco de se posicionar. Por exemplo, um ídolo já perdeu patrocínios por uma declaração mal interpretada, o que pode explicar a cautela de Cha Eun-woo. Seu silêncio protege sua carreira, mas também cria uma barreira entre ele e os fãs que buscam conhecê-lo melhor. Fãs estão divididos sobre essa questão. Em plataformas como Reddit, alguns respeitam sua privacidade, enquanto outros exigem mais transparência. Esse debate reflete um fenômeno cultural. Em muitos países, celebrações como o Natal são mais culturais do que religiosas, o que questiona se o amor de Cha Eun-woo pelo feriado é realmente uma pista sobre suas crenças. Sua reticência pode ser vista como uma forma de preservar sua universalidade como ídolo, mas também levanta a questão: o quão importante é saber as crenças de alguém que admiramos? Para muitos, sua imagem de perfeição é suficiente, mas outros sentem falta de uma conexão mais profunda. A pressão das redes sociais amplifica esse escrutínio. Com a maioria dos fãs consumindo conteúdo de ídolos diariamente, cada palavra ou silêncio é analisado. Comparado a artistas como Taeyeon, que fala abertamente sobre seu agnosticismo, Cha Eun-woo escolhe um caminho mais reservado. Essa escolha pode ser uma força, mantendo-o afastado de controvérsias, ou uma limitação, distanciando-o de fãs que buscam autenticidade. Você já guardou algo pessoal por medo de ser mal interpretado? Para Cha Eun-woo, o silêncio sobre sua fé é uma forma de navegar um mundo onde cada detalhe importa. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas. Quantas vezes escondemos nossas crenças para evitar conflitos? Para Cha Eun-woo, manter sua fé em segredo preserva seu enigma, mas também reforça que até os ídolos têm direito à privacidade. Sua reserva é uma escolha livre ou uma imposição da indústria? Enquanto os fãs continuam a especular, sua história nos lembra que, por trás da imagem perfeita, há um homem com segredos que talvez nunca conheçamos. Ser Cha Eun-woo significa
viver sob as rédeas apertadas da Fantagio. Desde seu nome até suas interações públicas, sua carreira é moldada por contratos que limitam sua liberdade. A maioria dos contratos de K-pop restringe aspectos pessoais, como relacionamentos e declarações públicas, criando uma vida cuidadosamente controlada. Para Cha Eun-woo, renovar com a Fantagio foi um compromisso com essas regras, mas também um lembrete de que sua liberdade tem um preço. O quão livre é alguém cuja vida está escrita em papel? Os contratos de ídolos são notoriamente rigorosos. Casos de grupos que processaram suas agências por cláusulas abusivas mostram o lado sombrio dessa indústria. Para Cha Eun-woo, essas restrições podem explicar sua cautela ao falar de temas como amor ou religião. Sua confissão sobre dificuldades em relacionamentos, por exemplo, pode estar ligada a cláusulas que proíbem namoros para manter a ilusão de disponibilidade. Metade dos ídolos relata solidão crônica devido a essas limitações, o que torna a experiência de Cha Eun-woo não apenas pessoal, mas um reflexo de um sistema maior. A maquinaria do K-pop, que gera bilhões anualmente, depende dessas regras para criar ídolos perfeitos. Mas o que significa ser uma estrela se você não pode ser você mesmo? No X, fãs debatem se a reserva de Cha Eun-woo é timidez ou uma estratégia imposta pela agência. Comparado a ídolos independentes como Zico, ele parece ter menos liberdade para se expressar. Seu sucesso, com um impacto midiático milionário, vem com sacrifícios que poucos enxergam. Você já sentiu que regras externas definem quem você é? Para Cha Eun-woo, o contrato é uma gaiola dourada, oferecendo fama, mas limitando sua autenticidade. Detalhes como "But Min" mostram lampejos de humanidade, mas sempre dentro dos limites estabelecidos pela Fantagio. Esses momentos são cuidadosamente calculados para manter os fãs engajados, mas não cruzam a linha do que é permitido. A indústria enfrenta críticas crescentes por seu modelo de negócios, com fãs exigindo melhores condições para os artistas. A história de Cha Eun-woo é um exemplo vivo dessas tensões, mostrando como até os ídolos mais bem-sucedidos navegam um sistema que prioriza lucros sobre pessoas. Como alguém pode prosperar em um ambiente tão restritivo? Essa realidade nos convida a refletir sobre nossas próprias gaiolas. Quantas vezes você já seguiu regras que limitaram sua liberdade? Para Cha Eun-woo, cada decisão é um equilíbrio entre cumprir as expectativas e preservar sua humanidade. Sua história nos lembra que, por trás de cada sorriso brilhante, há uma luta invisível. Enquanto a indústria do K-pop continua a crescer, a questão permanece: quanto custa ser uma estrela? Cha Eun-woo é celebrado como o visual do astro, um título que exalta sua beleza, mas também o aprisiona em uma imagem quase desumana. Sua aparência gerou um impacto midiático milionário, mas por trás do glamour há uma pressão constante para manter padrões físicos irreais, algo que afeta a maioria dos ídolos do K-pop. Cada aparição pública é um teste, onde ele deve encarnar a perfeição que os fãs e a indústria esperam. Como é viver sob um escrutínio que valoriza mais o rosto do que o talento? Essa pergunta ecoa na carreira de Cha Eun-woo, cuja beleza muitas vezes ofusca suas habilidades como cantor e ator. No K-pop, ser o visual é uma faca de dois gumes. Enquanto sua aparência é comparada a personagens de anime, posts virais nas redes sociais frequentemente focam em seu rosto, mesmo quando o assunto é sua atuação, como em Wonderful World. A maioria dos comentários sobre suas performances acaba se concentrando em sua estética, o que levanta a questão: ele é valorizado por quem é ou por como parece? Comparado a ídolos como J-Hope, que brilham por sua versatilidade, Cha Eun-woo parece limitado por expectativas que priorizam a imagem. Essa pressão estética não é apenas superficial. Ela impacta a autoestima, com muitos ídolos relatando problemas psicológicos devido a esses padrões. O apelido But Min foi uma tentativa de humanizar essa imagem perfeita, mas também um risco. Expor um defeito físico, mesmo de forma brincalhona, é ousado em um mundo que exige perfeição. Os fãs abraçaram o momento, criando memes que fortaleceram sua conexão com ele, mas o incidente revela a fragilidade de sua imagem.
Foi But Min um ato de rebeldia contra as expectativas ou uma estratégia para se aproximar do público? A linha entre autenticidade e performance é tênue, e para Cha Eun-woo, cada gesto é calculado para manter o equilíbrio. Você já sentiu que sua aparência define como os outros te veem? Essa é uma luta que Cha Eun-woo enfrenta diariamente. A indústria do K-pop vende ídolos como produtos impecáveis, e para Cha Eun-woo, essa pressão é amplificada por sua posição como visual. Relatórios apontam que muitos ídolos abandonam suas carreiras devido ao esgotamento mental causado por essas exigências. Ele parece resistir, trabalhando longas horas. Mas a que custo? Sua confissão sobre dificuldades em relacionamentos sugere uma luta interna para manter a autenticidade sob essa máscara de perfeição. A beleza que o levou ao estrelato também o prende em um papel que nem sempre reflete quem ele é. Como alguém pode ser humano quando é tratado como um produto? Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias pressões. Quantas vezes você já sentiu que precisava ser perfeito para ser aceito? Para Cha Eun-woo, ser o visual é uma bênção que abre portas, mas também uma maldição que o limita. Sua jornada nos desafia a olhar além da superfície e questionar o que valorizamos nas pessoas que admiramos. Na próxima vez que você ver uma foto sua, pergunte-se: é o homem ou o mito que está diante de você? Os fãs são o coração do sucesso de Cha Eun-woo, mas também uma fonte constante de pressão. Como o principal destaque do astro, ele atrai milhões de seguidores globais, e cada palavra sua, de But Min, a comentários sobre sua vida pessoal, é dissecada em plataformas como o X. Um simples comentário sobre um drama já gerou debates, que duraram dias, mostrando o poder dos fãs em amplificar cada detalhe. O que significa ser amado por milhões, mas julgado por cada passo? Essa dinâmica revela o equilíbrio delicado entre ser um ídolo e manter a privacidade. No K-pop, os fãs têm um poder único. Casos de boicotes que forçaram agências a se desculparem demonstram sua influência. Para Cha Eun-woo, os fãs celebram seu talento, mas também esperam perfeição. Sua confissão sobre relacionamentos gerou apoio, mas também rumores, com muitos especulando sobre sua vida amorosa. Comparado a ídolos como Lisa do Blackpink, que enfrentou críticas por decisões pessoais, Cha Eun-woo mantém um perfil mais limpo, mas sua cautela sobre temas como religião sugere um esforço consciente para evitar controvérsias. Como ele, navega essa linha tênue entre ser acessível e proteger sua vida pessoal? A relação fã-ídolo é um espetáculo constante. A maioria dos fãs consome conteúdo diário de seus ídolos, transformando suas vidas em uma vitrine pública. Momentos como But Min mostram o esforço de Cha Eun-woo para se conectar, mas cada gesto arrisca mal-entendidos. Relatórios indicam que muitos ídolos enfrentam assédio online, o que torna a atenção dos fãs uma faca de dois gumes. Amor ou invasão? Para Cha Eun-woo, os fãs são sua maior força, mas também seus juízes, analisando cada palavra e silêncio. Você já sentiu que a admiração de alguém veio com expectativas impossíveis? Essa dinâmica tem consequências reais. A cautela de Cha Eun-woo, visível em sua reserva sobre temas pessoais, é uma tentativa de se proteger em um mundo onde tudo é escrutinado. Comparado a outros ídolos que enfrentam críticas por escolhas pessoais, ele parece evitar controvérsias. Mas a que custo? Sua história nos lembra que a fama é uma dança entre ser amado e ser livre. Como alguém pode agradar a todos sem se perder? Essa pergunta ressoa não apenas para ele, mas para qualquer um que já enfrentou o peso das expectativas alheias. A próxima vez que você comentar sobre um ídolo nas redes, reflita: você está apoiando uma pessoa ou alimentando uma máquina? Para Cha Eun-woo, os fãs são a razão de seu sucesso, mas também um lembrete constante de que sua vida não é totalmente sua. Sua história nos desafia a repensar o impacto de nossa admiração. Enquanto ele continua a brilhar, a questão permanece. O amor dos fãs é uma força libertadora ou uma corrente que o prende? Apesar de seu carisma na tela, Cha Eun-woo é descrito como reservado fora dos holofotes. Sua confissão sobre não ser bom em relacionamentos revelou uma timidez que contrasta com sua imagem de galã em dramas como True Beauty.
Essa dualidade é fascinante. Um ídolo que lota estádios e protagoniza romances fictícios admite inseguranças em algo tão humano quanto o amor. Como alguém tão admirado pode se sentir fora de lugar em situações sociais? Essa pergunta revela a complexidade de sua vida como estrela. A timidez não é incomum no K-pop. Muitos ídolos relatam ansiedade social amplificada pela exposição constante. Para Cha Eun-woo, estrear aos 19 anos significou se adaptar a um mundo onde cada gesto é escrutinado. Sua confissão, feita aos 20 anos, pode refletir uma luta interna para se conectar em um ambiente que exige perfeição. Comparado a ídolos como Jin do BTS, que usa o humor para quebrar barreiras, Cha Eun-woo parece mais cauteloso, preferindo manter uma distância segura. Em fóruns, fãs especulam que sua timidez explica sua reticência em compartilhar detalhes pessoais, mas será que isso é uma defesa ou parte de quem ele é? Essa reserva tem consequências. Enquanto alguns fãs veem sua timidez como autenticidade, outros desejam mais proximidade. Em um país onde a maioria dos jovens experimenta relacionamentos antes dos 25 anos, sua solteirice prolongada é um ponto de curiosidade. Sua habilidade de interpretar personagens confiantes e românticos em dramas levanta outra questão. A atuação é uma forma de explorar o que ele não consegue na vida real? Sua confissão sobre relacionamentos sugere que a confiança na tela nem sempre se traduz na vida pessoal. Você já se sentiu intimidado por uma situação que parecia fácil para os outros? Cada interação pública é um palco, e Cha Eun-woo parece navegar esse cenário com cuidado, equilibrando vulnerabilidade e profissionalismo. Sua reserva sugere que a fama tem um custo emocional, especialmente em um mundo onde os ídolos são vistos como produtos. Sua timidez é um lembrete de sua humanidade, mas também um obstáculo para se conectar com fãs que esperam abertura. Como alguém pode ser autêntico quando milhões estão observando? Essa tensão é central em sua história. Para Cha Eun-woo, cada momento de vulnerabilidade, como sua confissão sobre relacionamentos, é um risco calculado. Sua habilidade de manter uma imagem positiva é notável, mas sua reserva sugere que há mais por trás da fachada. Sua história nos convida a refletir sobre nossas próprias inseguranças. Quantas vezes você já escondeu uma parte de si para se encaixar? Para Cha Eun-woo, a timidez é um contraste com sua imagem pública, mas também uma prova de que até as estrelas têm lutas internas. Ser Cha Eun-woo não é só glamour, é viver sob uma lupa em uma indústria que gera bilhões anualmente. Os ídolos trabalham longas horas, equilibrando música, atuação e eventos, o que explica detalhes como sua dificuldade em relacionamentos ou sua discrição sobre temas pessoais. Essa rotina exaustiva é padrão no K-pop, onde as agências controlam cada aspecto da vida de um ídolo, desde a aparência até as interações públicas. Como alguém pode ser humano quando é tratado como um produto? Para Cha Eun-woo, essa é uma realidade diária. A pressão de manter uma imagem perfeita é esmagadora. Muitos ídolos relatam ansiedade por causa dessas expectativas. E para Cha Eun-woo, cuja beleza é uma marca registrada, a cobrança é ainda maior. Momentos como But Me ou sua confissão sobre relacionamentos são lampejos de humanidade, mas sempre dentro dos limites impostos pela fantasia. Comparado a artistas ocidentais, que têm mais liberdade para errar, os ídolos do K-pop enfrentam um padrão implacável. Um único comentário de Cha Eun-woo sobre um drama já gerou debates prolongados, mostrando o quão frágil é sua imagem. Como ele lida com esse escrutínio constante? O esgotamento é uma realidade para muitos ídolos, com alguns abandonando suas carreiras por questões mentais. Cha Eun-woo parece resistir, mas a que custo? Sua confissão sobre dificuldades em relacionamentos sugere uma luta interna para manter a autenticidade em um sistema que prioriza a perfeição. Você já sentiu que precisava ser alguém que não é para agradar os outros? Para Cha Eun-woo, essa é uma batalha diária, amplificada pelos holofotes. Sua história reflete o preço de viver sob regras que limitam a liberdade. A indústria do K-pop enfrenta críticas crescentes por seu modelo de negócios, com fãs exigindo melhores condições para os artistas. A história de Cha Eun-woo é
Um exemplo vivo dessas tensões, mostrando como até os ídolos mais bem-sucedidos navegam um sistema que valoriza lucros acima de tudo. Sua capacidade de manter uma imagem positiva é um testemunho de sua resiliência, mas também um lembrete das regras do jogo. Quanto uma pessoa pode suportar sem se quebrar? Essa pergunta ecoa em sua trajetória. Para Cha Eun-woo, a fama é uma prisão dourada. Sua vida, cheia de flashes e aplausos, nos lembra que até as estrelas pagam um preço por brilhar. Sua história nos convida a olhar atrás do palco e questionar: a fama é um sonho ou uma armadilha? Enquanto os fãs continuam a apoiá-lo, sua jornada nos desafia a repensar o custo de ser perfeito em um mundo que exige tudo de você. Aos 28 anos, Cha Eun-woo enfrenta um momento crucial. Com o astro consolidado e uma carreira de ator em ascensão, seu futuro parece promissor, mas as pressões do K-pop continuam a moldar suas escolhas. Sua renovação com a Fantagio sugere lealdade, mas também um compromisso com um sistema que limita sua liberdade. Será que ele conseguirá equilibrar sua imagem de ídolo com a busca por autenticidade? Essa pergunta define o próximo capítulo de sua jornada. O K-pop está em transformação, com fãs e a indústria exigindo mais liberdade para os artistas. Para Cha Eun-woo, cuja imagem gera um impacto midiático milionário, o desafio é permanecer relevante sem sacrificar sua humanidade. Sua reserva. Sobre temas como religião e vida amorosa, pode ser uma estratégia para manter sua universalidade, mas também cria uma distância com os fãs que buscam proximidade. Comparado a ídolos como Zico, que buscaram independência, Cha Eun-woo parece mais atado às regras da Fantagio. Como ele navegará essas tensões no futuro? A vida de Cha Eun-woo, marcada por sacrifícios, pressões e momentos de vulnerabilidade, revela o custo de ser uma estrela em uma indústria que exige perfeição. Sua história nos desafia a refletir sobre o que sacrificamos por nossos sonhos e como equilibramos autenticidade com expectativas. Curta, inscreva-se e compartilhe-nos. Comentários o que mais te marcou nessa jornada e clique no vídeo ao lado para mergulhar ainda mais nos segredos do K-pop.